Deus querido, a paz do Senhor Jesus. Quero falar um pouco aqui hoje sobre o poder da oração. Então, quero falar um pouquinho aqui sobre esse assunto hoje. Queremos falar, está baseado em Atos, capítulo 4, 31. Então, falamos sobre o poder da oração. Então, vamos entender um pouco agora. Primeiro, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido. Em Atos capítulo 4, versículo 31, o lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. Já diz um velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar tremeu porque oraram. A oração promove o sobrenatural. Então, aqui a Bíblia vai nos revelando que a oração, ela tem o poder de que faça algo acontecer na vida da igreja. Isso aqui está falando, não é simplesmente de uma placa. Não, aqui está falando de uma igreja. Por quê? Porque existe centenas de placas no nosso tempo. Mas igrejas, na verdade, são poucas. Por que pouco? Porque não é qualquer um que é igreja. Eu já disse isso uma outra vez. Mas, olhando para o que a Bíblia está falando aqui, nós entendemos que a Bíblia está falando que quando eles estavam reunidos, que eles oravam, que eles buscavam a Deus, a Bíblia diz que o lugar foi movido, o lugar estremeceu, tremeu. Por quê? Porque eles estavam orando, e na oração a Bíblia diz que Deus manifestou a sua presença. Nada mais, nada menos do que a presença de Deus que fez presente neste lugar. Então é a razão do porquê o poder da oração. O que é o poder da oração? O poder da oração é quando o povo que tem um compromisso com Deus ora e Deus atende, e Deus responde, e Deus faça com que aquele clamor seja atendido. Isso é a oração. Orar significa falar com Deus, certo? Então, a oração, ela traz para o povo que serve a Deus, para os crentes verdadeiros, que na realidade eles são respondidos quando estão agradando a Deus. Marca bem. Por quê? Porque não é todo mundo que agrada a Deus. Para agradar a Deus é necessário que nós desagradamos a nós para agradar a Deus. Porque se eu for fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu vejo que eu quero, nunca eu agradarei a Deus, nunca. Então, para que Deus responde como respondeu eles aqui, porque eles estavam reunidos, eles estavam orando, e a Bíblia diz que Deus atendeu, e o lugar estremeceu com o quê? Com a presença de Deus, porque Deus respondeu eles, porque eles estavam orando. Então é aí que está o segredo da oração. O segredo da oração é esse. É quando Deus manifesta. Por quê? Porque Deus atendeu o pedido que alguém estava pedindo-lhe. Então é o que a Bíblia fala sobre o poder da oração. O poder da oração é quando nós clamamos e Deus nos atende. Isso, para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos na vontade de Deus. Se nós não tivermos a vontade de Deus, Deus não responder mesmo. Deus escuta, mas não responde. Porque não é tudo que o homem pede que Deus vai dar. Entende isso? Mas existe coisa que nós pedimos e Deus nos dá. Só que tem coisa que Deus não vai dar. Por quê? Porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então tem coisa que Deus sabe que se Ele der para alguém, esse alguém não vai mais honrar a Deus. Por isso Deus não dá. Então, quando ora, esse é o efeito da oração. Que significa que vem sobre as pessoas o sobrenatural de Deus.
porque eles oraram, clamaram, buscaram e Deus atendeu, então vem sobre ele a resultado da oração, que é algo sobrenatural, que é o poder de Deus, ou que Deus responde a oração. Em Atos 12, versículo 5, Lucas escreve que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O sobrenatural aconteceu e Pedro foi milagrosamente solto da prisão e salvo da mão de Herodes. Atos 12, 6 a 11. Está vendo aqui? Pedro estava na prisão, porque naquele tempo as pessoas, os crentes verdadeiros, eram perseguidos. E o que aconteceu? Por causa da perseguição, Pedro foi parar na prisão. E aí a igreja começou a orar por Pedro. E quando a igreja orava por Pedro, então a Bíblia diz que Deus atendeu a oração. Por que Deus atendeu? Porque eles clamavam em imploro de Pedro, para que Pedro fosse liberado, solto. E a Bíblia conta aqui que na verdade aconteceu, por quê? Milagrosamente a prisão se abriu e Pedro foi salvo da mão de Herodes, ou seja, o rei ia mandar matá-lo, mas a igreja orou e Deus libertou Pedro da prisão. Você entendeu por quê? Isso significa o poder da oração. O poder da oração é isso. Pedro estava preso, o rei ia mandar matá-lo no outro dia, a igreja orou e o que acontece? O Senhor abriu a prisão, soltou Pedro. Então isso aqui significa o poder da oração. A oração feita pelo justo tem muito nos seus efeitos. Ou seja, a oração feita pela pessoa que teme a Deus, que honra a Deus, ela tem efeito. Ou seja, Deus responde. Entendeu? É isso que a palavra está dizendo. Falando aqui sobre esse assunto. Então, é o que a Bíblia está nos revelando. Que aqui revela sobre o poder da oração, em que a igreja clamou e o Senhor libertou Pedro da prisão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 e 26, a Bíblia afirma que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos das suas prisões. De todos aqui o lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Entendeu o que é oração? Entendeu o que quando Deus está em alguém e que alguém está intercedendo? A Bíblia está contando aqui que agora os apóstolos, eles estavam mais apóstolos novamente, preso. E o que acontece? Acontece que a Bíblia está falando aqui que aconteceu mais uma vez quando eles buscavam a Deus. A Bíblia fala aqui que eles estavam na prisão. E a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvor a quem? A Deus. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite aconteceu o milagre. A Bíblia diz que a porta da prisão se abriu e os alicerces se estremeceu e as prisões foram abertas e eles foram soltos. Por quê? Porque eles estavam orando e louvando a Deus. Está vendo aqui? Abriu todas as portas e foram soltos das suas prisões. De todos, ou seja, todos estavam presos, foi solto. Aqui o lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Ou seja, eles estavam presos na prisão
e eles começaram a cantar e a orar. E aí Deus vem e estremece aquele lugar, abalou a prisão, abalou os alicerces, e a Bíblia diz que eles foram soltos. Por que eles foram soltos? Porque eles estavam louvando, eles estavam orando a Deus. E por sua vez, Deus o libertou. Por quê? Porque eles eram crentes fiéis, crente temente ao Senhor, estava preso por um motivo da verdade da palavra de Deus. E por isso, então, Deus os liberta. A Bíblia conta aqui que pela segunda vez o lugar estremeceu e as portas se abriram e eles foram libertos. Então aqui é o poder da oração, ou seja, a oração tem poder. Por que a oração tem poder? Porque Deus responde. Não é uma questão que a pessoa que está orando, ele tem poder. Mas o poder que está falando a Bíblia é que quando alguém ora, alguém que tem um compromisso sério com Deus ora, então o que acontece? Deus responde. Cada caso é um caso. Existe caso ou coisas que Deus não responde. Mas se está na vontade de Deus, então Deus responde. Porque existem coisas que não está na vontade de Deus. Existe alguma coisa que acontece e a pessoa clama, pede e não vai acontecer. Por quê? Porque Deus está vendo que não vai dar. Deus sabe o que está fazendo, então Deus não vai atender. Mas se é algo que é necessário e que envolve a honra e a glória para o nome de Deus, então Deus responde. Tá certo? Então fica aí essa palavra sobre o poder da oração. Ou seja, quando as pessoas oram, Deus responde. Tá certo? Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo. O meu abraço e até o próximo vídeo.